Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fernando Blanc. Muito bem, nós vamos começar a girar mais informações. Já falamos com o Antônio Flávio Alves, já teve a Franciane Rodrigues e agora nós vamos aprofundar ainda mais no Campeonato Estadual da Série B. Neste domingo, a partir das 14h, tem pontapé inicial para Novo Operário e Três Lagoas, transmissão do Fernando Blanc, Marcelo da Silva e Nelson Corrales. O Fernando, inclusive, vai chegar agora para bater um papo com o técnico do Três Lagoas, Mauro Marino, aqui no Música, Futebol e Cerveja. Campo Grande, são exatamente 10h06. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Fernando Blanc. Bom dia, Thiago Lopes de Faria, os amigos ligados na Rádio Futebol na Canela, no Música, Futebol e Cerveja desse sábado. Thiago, venho aqui de início conversar com o nosso convidado, técnico do time do Três Lagoas, que estreia amanhã no Jacques da Luz com o time do Novo, é o Mauro Marino. O time de Três Lagoas vai jogar com a equipe do Aquidauanense. Mauro Marino, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Música, Futebol e Cerveja. Como que está a preparação para essa estreia? Muito bem, Mauro, o Novo já estreou e perdeu, precisa ganhar. A sua equipe ficou parada há muito tempo, apesar de os jogadores se conhecerem. Qual a dificuldade para essa estreia? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Thiago. Então, Fernando, o Aquidauanense retornou dia 11, né, trabalhando forte aí na pré-temporada, dando essa competição, né, da Série B. Nós vamos estar representando aí a cidade de Três Lagoas e, posteriormente, o Campeonato Estadual da Série A, que vai estar começando dia 28 de fevereiro, né. Então, seguimos aqui trabalho bastante intenso, né, montado aí para montar uma equipe competitiva, preparando o pulmão dos jogadores, conseguimos manter a base e estamos ainda em busca aí de alguns reforços, né, para a disputa do campeonato estadual. A sua equipe está de 0 a 100%. Como que você diria que está para essa estreia? Repita, é uma equipe que já se conhece, como você disse, a base está mantida, mas não joga desde a Copa Verde. Isso, Fernando. É uma primeira semana forte, né? Aí, devido à Série B, Fernando, a gente teve que tirar um pouco o pé essa semana pelo motivo do jogo, né? Mas mesmo assim a intensidade foi mantida, os jogadores entendem que esses jogos da Série B vai servir também para a gente movimentar a equipe nesse compromisso que nós temos diante da equipe do Novo dessa Série B, e vai nos ajudar também já para preparar aí para o campeonato estadual, né? Então a gente está levando muito a sério isso, nós somos empregados do Aquidauanense, né? E nós temos que estar sempre à disposição aí, que o presidente está à frente, fez a parceria, então nós vamos aí estar representando a cidade de Três Lagoas com a equipe do Aquidauanense, e espero aí que a gente consiga aí fazer uma boa participação nessas 4 partidas, né? Um tiro curto, então é preciso aí as vitórias para classificar em Três Lagoas para a Série A, né, Fernando? Agora eu vou te fazer uma pergunta que talvez não seja da sua seara, mas a questão é a seguinte: o Aquidauanense é o atual vice-campeão estadual, a base é a do vice-campeonato. Como classificam-se 4, há uma grande possibilidade do time do Aquidauanense subir representando o Três Lagoas. Caso, na hipótese disso acontecer, já está conversado como vai fazer, porque o Aquidauanense tem a Série A para disputar. E o Três Lagoas, já conversaram sobre isso? O que tem de acerto nisso? Nós vamos apenas fazer as 4 partidas, né, Fernando? E depois voltamos logo para o estadual da Série A, né? E aí, nesse período aí, o Três Lagoas vai ter um tempo aí para se organizar e montar a equipe dele. Para depois, aí no caso, aí, o Aquidauanense consiga essa vaga, o acesso para a cidade de Três Lagoas, aí eles assumem a parte da Série A, né? Então, a nossa participação é somente nas 4 partidas e depois retornamos para o Aquidauanense, né? Focado aí na disputa da Série A. Mauro, mudando um pouquinho de assunto, você sempre é um técnico receptivo e sempre é o técnico que responde qualquer questionamento. Esse episódio da Copa Verde, a sua equipe perdeu de 7-0. O que isso impactou, como você como técnico? O que você tirou de lições desse 7-0? Se isso foi o acaso, se isso foi uma coisa que nunca mais vai acontecer? Como que você saiu desse 7-0? Olha, Fernando, vou ser bem sincero a você, né? A
A gente ficou muito triste, né, devido ao placar elástico, né, mas nós sabíamos da realidade que nós estávamos enfrentando, né. O Pastorense estava retornando com apenas uma semana de trabalho, enfrentaria aí o Aparecidense que há uma semana atrás estava disputando uma vaga para a Série C diante da equipe do Mirassol. Você sabe, Fernando, você, o Thiago, todos aí, todo o Mato sabe que o futebol goiano, ele está à frente do futebol sul-mato-grossense. Não é à toa que dá o Anense, entendeu? Mas do futebol. Eu acho que a lição que todos, não só eu como treinador, como são 10 jogadores, que a gente acaba tirando de uma situação dessa, né, que não foi agradável, e que serve de lição, né, para que o futebol sul-mato-grossense comece a alavancar, né, pensar em ter equipes com mais estrutura, com uma situação financeira um pouco maior, para que a gente possa aí estar disputando as competições nacionais e representando o Mato Grosso do Sul de uma maneira melhor, né, para buscar ir até, buscar brigar por título da Copa Verde, passar por uma terceira fase, quarta fase de uma Copa do Brasil, buscar o acesso da Série C, entendeu? Não só pensar no Campeonato Sul-Mato-Grossense. A equipe que nós tínhamos no momento, em tempo maior de pré-temporada, ela seria competitiva para o estadual. Mas a nível de calendário, competições de calendário nacional, já é um outro patamar completamente diferente, né, Fernando? Então nós estamos conscientes disso. Mas isso não é só o Mauro que vai mudar, só os jogadores que vai mudar, né? Nós temos que mudar a mentalidade do futebol sul-mato-grossense, a forma de gerir. Você vê, você tem uma situação. Vamos de novo aqui tocar no assunto do Cuiabá. Cuiabá, a federação abraçou, a prefeitura, todos abraçaram, conseguiram alavancar a equipe do Cuiabá. Mas é somente essa equipe também que está no momento bom no Mato Grosso. Então, assim, só que ela subiu para a Série A, porque houve um planejamento voltado para buscar o acesso para essa equipe. Cuiabá hoje ganha muito com isso, porque vai ter jogos da Série A, vai ter a cota da televisão, capital e o interior vão deslocar até a capital para assistir grandes jogos. E eu espero que Cuiabá consiga se manter, fazer manutenção, manter-se na Série A, né? Vai servir de exemplo para nós aqui. E não é só o futebol profissional também não, entendeu, Fernando? A mesma situação que acontece na equipe profissional acontece nas categorias de base de Mato Grosso do Sul. Nós não conseguimos avançar além da primeira fase, da segunda fase, quando chega muito para a terceira fase, porque precisamos criar um planejamento voltado para isso aí. Você vê que hoje na base, as mesmas dificuldades que tem no nacional, tem na base também. Quando sai para disputar a competição de calendário nacional, é complicadíssimo, como também é no profissional. Então nós temos que mudar. E essa mudança tem que vir da federação, voltada para os nossos presidentes. Você vê como acaba o campeonato profissional da Série A, o Ato são representantes, o Atonense tinha dificuldade financeira para se fortalecer um elenco, fazer um planejamento de uma pré-temporada adequada para se disputar a competição com essa grandeza que estaria representando o Mato Grosso do Sul. Tem que olhar com muito carinho, tomar todo o cuidado possível, que eu acho que não, já tenho certeza, passou da hora da gente mudar a direção, pensar, sair dessa situação que nós vivemos hoje no Mato Grosso do Sul. Duas perguntas, Mauro. Você como homem que veio da base, você que trabalhou muito com a categoria de base, você não acha que esse aporte que o governo do estado dá aos times profissionais, como contrapartida, os clubes deveriam ter a obrigação de investir na base? É um pensamento da Rádio Futebol na Canela, que sem base, o futebol de MS não vai a lugar nenhum. Eu não sei qual o seu pensamento. Uma segunda pergunta. Você comentou uma coisa que eu sempre falo há anos. Time para disputar campeonato nacional tem que ser montado com jogadores acostumados a disputar os campeonatos nacionais, seja a Copa Verde, Série D, Série B, Série C. É por aí? Com certeza, Fernando. Com relação ao aporte financeiro para as categorias de base, tem que ser uma obrigação, né? Ter a categoria de base das equipes profissionais. Mas eu vou um pouquinho mais longe ainda. Cria-se um departamento amador para as categorias de base. Tira o Marquinho dessa responsabilidade. Cria-se uma outra fonte de patrocínios, entendeu? Com outros dirigentes. Vamos cuidar um pouquinho melhor da base, mas para isso tem que ter departamentos diferentes. Pode ser o mesmo departamento pessoal que toma conta do profissional, que acumula serviço, acumula dados, usa-se o mesmo patrocinador. Então acho que tem que ser diferente. Ou se usar o mesmo patrocinador, mas tem departamentos diferentes. Pessoas voltadas para a base, qualificadas para dirigir, criar as competições, aumentar o intercâmbio das bases. Por exemplo, às vezes a gente sai campeão estadual aqui, jogando 3, 4 partidas, e você cai numa chave da Copa São Paulo, você vai pegar um São Paulo que jogou 4 competições fora do país, mas são 5 competições do ano, você tá entendendo? E você vai encarar uma equipe 10 de janeiro na Copa São Paulo, não tem como você sair de igual para igual, você tá entendendo? Dá para comentar a respeito disso aí. Então nós precisamos fomentar a nossa base, tá entendendo? E com relação à pergunta mesmo, qual foi, né, Fernando? As outras equipes teimam em disputar campeonatos nacional com times que disputam estadual. E não é o caso, não é? Com certeza, com certeza. Às vezes você consegue ali tirar ali alguns jogadores que permaneçam, você tá entendendo? Já porque você vai ter que voltar depois para disputar as competições
estaduais. Mas você tem que ter essa visão de reforçar com jogadores que já tem um currículo já numa Copa Verde, ou já tem um currículo jogando uma Série D, que se tornaram vencedores, conseguiram acessos para a Série C. Você tá entendendo? Jogadores acostumados a passar de fase em Copa do Brasil, você tá entendendo? É como o Cuiabá. O Cuiabá não vai permanecer os jogadores que disputaram o acesso para a Série A. Com certeza vai mudar muita coisa lá, desde o departamento da comissão técnica para os jogadores. Então, assim, isso exige uma organização maior, uma visão maior, tem que ser mais profundo nessa questão. Temos que olhar com inteligência, colocar as pessoas certinho, né, para se organizar isso aí, porque senão nós não vamos avançar, Fernando. A gente vai continuar saindo para representar Mato Grosso do Sul e acabar sofrendo essas decepções desagradáveis, né, que às vezes acaba até desanimando nós que somos sobreviventes do futebol e trabalhamos aí com amor, com carinho, se dedicando, procurando dar o melhor para os nossos trabalhos, né, não só como Santé, como jogadores também, mas tem que ter um planejamento voltado para isso. Vamos escolher, por exemplo, os 2 próximos representantes do próximo ano para representar Mato Grosso nas competições nacionais, já tem que se preparar desde agora que essa equipe vai ter uma quantidade de valor do governo ou um patrocínio da premiação campeão por vice, que já ajuda essa equipe a dar uma contrapartida para que ela já comece a pensar também no planejamento das competições nacionais, não só estadual, entendeu? Tem uma distância muito grande entre o Campeonato Estadual Mato Grossense para com essas competições nacionais, Fernando. Mauro Marino, muito obrigado pela sua participação. Os microfones da Rádio Futebol na Canela sempre abertos para você. Boa sorte amanhã contra o Novo e eu vou narrar todas as emoções do jogo e que eu narre muitos gols aí do Três Lagoas, do Aquidauanense, representando o time lá do Bolsão. Um bom dia para você, Mauro Marino, mas muito obrigado e boa sorte. Obrigado um abraço a você aí e a todos aí, tá bom? Entendeu? Tá aí, Thiago, esse foi o técnico Mauro Marino, técnico do Três Lagoas, na verdade do Aquidauanense, que vai representar o Três Lagoas nessa Série B que enfrenta amanhã o time do Novo, o Novo que perdeu a primeira para a União por 3-1. Daqui a pouco eu volto, o Thiago Lopes de Faria, conversando com o técnico do Coxim, Pedro Caçapa. Daqui a pouco eu volto aqui do Música, Futebol e Cerveja. Essa última fala eu gosto muito. Daqui a pouco eu volto, Thiago. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. A opinião do rádio, o Thiago Lopes de Faria. Golaço do Mauro Marino. Tocou onde precisava, falou o que precisava, o que ele pensa, o que precisa mudar. Realmente, somos os sobreviventes, não é só o Mauro não, né? Mauro, outros treinadores, como Robson também, Robson Matos lá no Dourados, como alguns dirigentes que tentam ser profissionais, como o Félix, o Ilie. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Gato, né, que é o vice-presidente do Águia Negra. O próprio João Garcia. Eu tenho as minhas críticas à maneira como o João Garcia conduziu o último ano, com alto investimento de maneira desnecessária, em quem ele investiu. Mas ele luta pelo Aquidauanense, ele é sobrevivente também. Agora, é importantíssimo aí o ponto que o Mauro tocou, e ele tocou na ferida. Não dá para o futebol profissional e o futebol amador ser tocado pela mesma pessoa, pelo mesmo departamento. Tem que ter o departamento de futebol amador que não tem há muito tempo na federação. Aliás, o Américo tentou tocar e não conseguiu. Tentou bolar o sub-15, o sub-17 e não conseguiu, o que é lamentável. Então, o Mauro marcou um golaço com as suas declarações, porque é ele que foi pressionado, é ele que foi criticado, foi ele que nós apertamos, ele é o comandante que tomou 7-0, e a gente sabe, eu tô careca de falar que o Mauro não é um boçal, o Mauro não é um treinador ruim, muito pelo contrário, o Mauro é um bom técnico, o Mauro só precisa evoluir na prática do que ele sabe muito, e o que me irrita às vezes, né, e irrita o Fernando, é porque ele sabe, a gente cobra de quem pode dar. E ele pode dar muito mais. Por que ele não consegue? Por que o time dele não consegue? Será que é ingerência de alguém? Será que é ele que não consegue, às vezes, ter o contraponto? É falta de investimento? O que tá pegando, né? Ele precisa achar esse caminho, capacidade ele tem. E veja como ele falou, com propriedade de tudo, precisa mesmo mudar muita coisa. Todo mundo remar, todo mundo que eu digo é quem pensa futebol. O problema é que aqui no Mato Grosso do Sul, a imprensa anda pensando futebol.
A imprensa não tem que pensar futebol, a imprensa não tem que resolver problema de clube, a imprensa não tem que resolver problema de regulamento, problema de cumprimento de punição, checagem de cartões amarelos. A imprensa tem resolvido os problemas do futebol, que é a função dos dirigentes, da federação e dos clubes há muito tempo. E é preciso que isso acabe. A imprensa está para informar, opinar, fiscalizar e cobrar. Não dá para a imprensa ser fiscal de quem recebe para ser fiscal. Então, Mauro, parabéns, baita de uma entrevista, analisou bem, é óbvio que o futebol de Goiás não está à frente do Aquidauanense, está à frente do nosso futebol, a estrutura é diferente, a condição é diferente, o Aparecidense quase subiu, o Aquidauanense estava descansando um mês, o Aparecidense caiu uma semana antes, 4 dias antes na Série D, quase consegue o acesso. Então, é preciso repensar o futebol e, repito, estou dizendo há muito tempo, não adianta repensar futebol com as mesmas ideias. Ontem nós tivemos o seminário, né? O famoso Fórum Fundesporte, né? Federação CBF. O que o Cesário vai falar de diferente para o Estadual 2021, sendo que de 98 a 2020 ele fez a mesma coisa? Fala para mim, o que ele vai falar de diferente? Qual é a ideia que o Cesário vai ter? Ele tem que ter alguém que dê a ideia e ele acate a ideia. Ele não acata a ideia. Então não dá para continuar fazendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas querendo resultados diferentes. Baita ideia do Mauro Marino. Baita ideia. Golaço. Gol de placa. O futebol profissional não pode ser organizado pela mesma pessoa que organiza o futebol amador e vice-versa. Separe os departamentos. O Cesário vai ouvir? O Tavares vai ouvir? O departamento de competições vai acatar essa ideia? Duvido muito, porque tem muitos egos à frente da melhoria do futebol. Então, quem deve pensar futebol não pensa. Quem não deve pensar a organização do futebol está pensando que é o Mauro como treinador. E ele não tem que pensar a sua organização, ele tem que treinar o time. É a imprensa que não tem que pensar, a imprensa tem outro papel. Então, quem está à frente deveria aproveitar essas ideias que surgem e tenta fazer, porque o jeito que está sendo feito nos deixou no fundo do poço. E eu disse essa semana que não adianta o governo do estado lavar suas mãos e dizer porque a federação presta conta que tá tudo certo. Já nós vamos conversar com o presidente do Novo Operário que vai falar sobre prestação de conta. O governo tá dando dinheiro para quem não presta conta. O governo tá dando dinheiro para quem não cumpre a lei. Isso precisa acabar. O governo tem que parar de beneficiar e dar dinheiro público, dinheiro que não é dele, para quem rasga a lei. Não adianta dar na mão da federação, porque a federação presta conta, porque ela está repassando a quem não presta. Então, vamos cada um ficar no seu lugar e quem pensa futebol fazer diferente, porque o jeito que está sendo feito não dá mais. Não dá mais. É inaceitável que continue dessa forma. São 10 horas e 24 minutos. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.